pessoal, chegamos agora à parte 2 do nosso vídeo de orientações de redação, de como estudar redação, né? A gente viu na primeira parte aquelas orientações iniciais de como vocês começam a pensar aí o estudo da redação, a questão do tempo, as orientações a respeito dos critérios de correção das bancas, né? Como você se preparar em relação à questão da informatividade, de jornais para lerem diariamente, não foi isso? Agora a gente vai ver o texto em si. Como que eu penso esse texto escrito? Bem, toda vez que você pensar em começar a escrever, a primeira coisa que você tem que ter na sua cabeça é que texto escrito é diferente do texto falado, da oralidade. Não pode ser igual. Então, o texto escrito, ele tem que ser monitorado. Carol, como que eu faço isso? Planejando, tá? O texto ele tem que ter planejamento, que é uma redação que você tenha êxito, que você tire a nota máxima, planejando, tá? Sempre o planejamento é a chave do sucesso da sua redação. E assim, gente, provo isso com a quantidade de alunos que eu já preparei, que já estudaram comigo e conseguiram a nota máxima. O planejamento você vai fazer aonde? É no rascunho, não tem jeito, tá? Você tem que planejar o que você vai escrever. É lógico que com o tempo, quando um aluno tem uma experiência muito grande com redação, ele acaba fazendo o planejamento mentalmente, depois ele já vai direto para o rascunho, escreve, corrige o rascunho e passa limpo o texto definitivo. Mas tudo começa nesse planejamento, tá? E eu aconselho começar num planejamento escrito, sempre pensando no seguinte: o texto escrito, ele não pode ser igual à oralidade. Então, por exemplo, eu vejo muitos alunos perderem pontos em redação porque acabam reproduzindo oralidade na escrita. Então, quer um exemplo clássico? Muito aluno escreve pra. Porque a gente fala pra o tempo todo. Tudo bem, você pode continuar falando, mas você não pode escrever pra. Nenhuma banca de concurso vai aceitar isso, tá? Isso não é norma culta. Outra coisa, a gente fala tá toda hora. Tá. Tá não existe. O tá é nada mais, nada menos. Deixa eu colocar aqui para vocês terem uma ideia. O tá, na verdade, é o está. Então o tá não rola, não pode, tá? Outra coisa, perceba que eu acabei de falar não rola? Não rola, quer dizer o quê? Pô, não vai rolar, não vai dar certo, né? Eu posso escrever com gíria? Também não. Então a gente não pode reproduzir a oralidade na escrita. Por que eu estou falando de forma informal? Porque eu sei que tem muitos jovens, muitos adolescentes, pessoas mais velhas, mais novas. O público que se interessa por redação é muito grande e eu tenho que falar numa linguagem que fique clara para todos. Se eu falasse aqui de forma muito formal, igual eu escrevo, talvez eu ficaria sem fazer você não entender nada do que eu estou falando. Então, a importância de você adequar a oralidade a quem está te ouvindo é muito bacana. E adequar a escrita também para quem vai ler é mais ainda. Então, a gente tem que pensar o seguinte: a escrita, por exemplo, na rede social é uma, a escrita no WhatsApp, quando você fala com o seu amigo, é uma, mas a escrita da redação da banca do concurso, ela é outra. Ela não pode ser igual à escrita do WhatsApp que você manda para os seus amigos, cheio de abreviações, criadas pelos jovens, que não tem problema nenhum, desde que fique nas redes sociais. Você não pode reproduzi-la na redação. Tudo bem? E aí, deixa eu apagar aqui. A gente tem que pensar no seguinte: a banca desse concurso que você vai fazer a sua prova, ela trabalha como? Para você poder estudar redação, uma orientação que eu te dou é: conheça a banca do seu concurso. Como que você vai conhecer a banca do seu concurso? Pega provas anteriores. Você acha isso na internet, para você ver como que essa redação ela é cobrada. Bem, essa banca, ela tem textos motivadores? Essa redação, ela possui textos motivadores? O que são textos motivadores? São aqueles textos que aparecem antes do tema da redação. Tem banca que primeiro dá o tema e depois coloca os textos. Você tem que ver se essa banca vai trazer esses textos ou não. Tem banca que dá uma charge em um
tema. Porque o tema da redação foi trabalhado lá na interpretação de texto. Então, ele não dá texto motivador, porque, na verdade, nas questões de língua portuguesa, de gramática, já trabalhou o tema lá na interpretação de texto, tá? Então, assim, é importante você entender isso. Ou não, na interpretação de texto não tem nada do tema, ela também não te dá texto motivador, ela só te dá o tema e você tem que se virar. Outra coisa, esse tema, ele vem com pergunta? Essa banca sempre trabalha com tema com pergunta? Porque se sempre o tema for com pergunta, a estratégia na hora de argumentar vai ser uma. Não, o tema sempre é uma afirmação, a estratégia vai ser outra. O tema direciona para a solução, a estratégia de argumentação vai ser outra. Então é muito importante você conhecer a banca do seu concurso, para você saber qual vai ser a estratégia que você vai utilizar na hora de escrever, como que você vai estudar. E a gente só entende isso pegando as provas anteriores. Eu sempre aconselho meus alunos a estudarem a partir das 5 últimas provas do concurso. Os últimos 5 anos ou as últimas 5 provas, porque tem prova de concurso que não se repete todos os anos, né? Até provas militares também, tem algumas que se repetem todos os anos, tem EPICAR, Naval, ESA, mas, por exemplo, a da CBMRJ, que é do bombeiro, que é pelo vestibular da UERJ, não teve alguns anos, agora já teve esse ano. Então, você tem que pegar, e as 5 últimas, eu acho que é o ideal para que você possa trabalhar, tá? Apesar de que agora que eu lembrei, a do bombeiro é do vestibular da UERJ. Então, você consegue também as 5 últimas, porque não teve para o bombeiro, mas a prova do vestibular da UERJ teve, né? Então, assim, pega as 5 últimas que você consegue ter um raio-x que eu chamo, um raio-x da banca do concurso. Tá? Acho que as 5 últimas são o ideal. Porque, geralmente, antes disso, a banca costuma mudar um pouco o perfil, né? Outras não, se mantém 10 anos com o mesmo perfil. Um pouco difícil acontecer, mas às vezes ainda acontece. Tá? Outra coisa, a banca que você está fazendo a redação, que você vai fazer a redação, que você está estudando, pede título? Não pede título? Título tem técnica, cuidado. Né? Eu vejo o aluno fazendo título de forma totalmente desregrada. Não faça isso. Use o título a seu favor. Use técnicas de título, é mega importante, tá? Um título trabalhar ao seu favor do seu texto. Porque o título ele pode derrubar a sua coesão e a coerência, pode derrubar a sua pontuação, tá? O título pode te prejudicar muito no seu texto, mas ele também pode te ajudar muito. Então é importante saber as técnicas de título. Mínimo e máximo de linhas. Tem que saber como é que eu vou estudar para uma banca, estudar redação, se eu não sei o mínimo e máximo de linhas. Tem banca que trabalha com 25. Hoje a maioria das bancas trabalham com 30 linhas, né? E a gente tem que entender o seguinte, se eu tenho 30 linhas, eu vou planejar o meu texto a partir dessas 30 linhas. Toda vez que você estudar redação, lembra do que eu disse anteriormente, que eu falei do planejamento. O planejamento ele vai acontecer a partir dessas informações aqui, quando você conhece a banca do seu concurso. Porque se eu sei que essa banca trabalha com 30 linhas, ela já está dizendo para mim como que eu vou estruturar o planejamento do meu texto. Então, uma redação com máximo de 30 linhas, e assim, gente, sugestão, esquece o mínimo, estuda sempre pensando no máximo. Carol, mas o máximo é perigoso? Óbvio que é. Mas, gente, na boa, eu nunca vi redação com mínimo de linhas tirar nota máxima. Por exemplo, em banca de concurso, que o máximo é 30, o mínimo é 15. Eu nunca vi aluno com 15 linhas tirar nota máxima, mas eu já vi aluno com 28, 29, 30 linhas tirar nota máxima, tá? Então, pensa no seguinte, peguei o máximo de linhas. Vamos dizer que a banca cobre... o máximo seja 30 linhas. A banca trabalha com 30. Tá? E aí você vai estruturar como a quantidade de parágrafos. 30 linhas você pode trabalhar com 4 parágrafos ou 5 parágrafos. E aí vai depender de qual estratégia você vai utilizar e que banca é essa que você vai estudar. Tá estudando. Tá? Que banca é essa que você vai fazer a sua prova. E assim, gente, lembrando do seguinte, a primeira linha é o título, a não ser que a sua prova venha com uma linha específica para o título, tá? Outra coisa, a introdução é a chave do sucesso de uma redação, tá? É a introdução que vai nortear todo o seu texto.
É a partir dela que você vai deixar claro para a banca, para o leitor, o que vai vir nos próximos parágrafos. Então, assim, o planejamento na introdução é o principal, tá? E é a partir dela que você vai ver que eu vou trabalhar com 2, 3 parágrafos depois. Então, assim, tudo tem que ser pensado numa redação. Você não pode escrever jamais com o fluxo do pensamento. Porque aonde que a gente erra muito escrevendo redação, o momento em que você, aluno, erra muito é quando você escreve com o fluxo do pensamento. Às vezes você consegue facilmente diferenciar oralidade de escrita, mas na hora de escrever, você reproduz o seu fluxo do pensamento. E como é que é o nosso fluxo do pensamento? Muitas das vezes não tem muita lógica, ou os pensamentos são embolados, porque a gente não monitora muito o fluxo do pensamento, a não ser que você esteja falando pausadamente, esteja falando com uma pessoa que você vai ter que vai ter que reproduzir uma linguagem mais formal, tá? E no texto, na redação, a gente está trabalhando com norma culta, então essa linguagem ela tem que ser monitorada. Eu não posso reproduzir o fluxo do pensamento. Eu tenho que planejar e monitorar toda a minha escrita. Tudo bem? Sempre penso assim. A chave do sucesso na redação é planejamento e monitoramento da linguagem. Monitorei a linguagem, planejei o que eu vou fazer no meu texto, a minha introdução ela tem que estar totalmente planejada, porque os outros parágrafos vão depender dessa introdução. Acabou. Aí é correr para a felicidade, para a nota máxima. Não tem outra saída. Estudou dessa forma, é a nota máxima. É a forma que eu identifico com os meus alunos que funciona e eu vejo muita gente conseguir a nota máxima, tá? É lógico que existem outros métodos, eu sei disso, existem outras formas e você tem que encontrar aquela que para você vai ser mais prático, mais fácil. Eu estou sugerindo, é lógico, é uma recomendação minha, com base na minha experiência. Não vou falar para você que é melhor, porque cada pessoa tem uma interpretação, cada pessoa se adequa melhor a uma didática, a uma forma de estudar, tudo bem? Mas eu queria deixar aqui para vocês a forma que eu vejo que funciona com meus alunos e eles conseguem um resultado muito bacana nas provas e conseguem a aprovação nesses concursos, tudo bem? Bem, eu vou encerrar aqui com vocês com uma frase. Gosto muito de frases que impactam, acho mega importante, gosto de começar meu dia com isso. Tem uma frase que eu vi uma vez que eu adorei, que fala o seguinte: em todo triunfo há muita tentativa. É do Frank Tighe, acho que é assim que fala, tá? Tem um probleminha com a língua inglesa, né? Meus alunos sabem disso. Sou limitada à língua portuguesa, gente. Não dá, língua inglesa, língua estrangeira em si, tem um probleminha com isso, tá? Mas esse cara aqui, que é colunista e humorista americano, essa frase dele é muito conhecida, que fala em todo triunfo há uma tentativa. O que eu quero dizer com isso? Que você tem que entender que para você ter sucesso, você tem que tentar. E tem que começar a tentar agora. Se você não começar a tentar, cara, você não vai nunca ter sucesso. Então você tem que começar hoje, nesse momento. Seja agora de madrugada, agora de manhã, seja um sábado à noite, não espera para a segunda, não espera para o primeiro dia do ano. A hora de começar a estudar, de se preparar, é agora. Saiba que é o seguinte, os empecilhos serão grandes, muita coisa acontece para atrapalhar. Quando a gente começa a estudar, cara, aparecem mil coisas, né? Aparece festinha, aparece balada, aparece resenha. A resenha que eu tô falando é a resenha com a galera lá, da bagunça. Olha, pensa o que vai ser importante para você nesse momento. É a preparação, é a tentativa para que você consiga o seu foco, a sua aprovação. Às vezes é melhor a gente abrir mão hoje, né, de uma balada para que amanhã você vá para várias baladas, mas vá com o seu concurso sendo aprovado, com o seu diploma da sua faculdade ou com a sua aprovação no seu concurso militar ou no seu concurso público, tá? Não desiste de você. A gente não pode desistir de nós mesmos. Eu não desisto de mim e eu falo para você não desistir de você. Tudo bem? Espero que você tenha gostado. Deixei aqui minhas redes sociais. Me siga no Instagram, no Facebook, a professora Carolina Fonseca. Se inscreva aqui no meu canal. Meu canal é novinho, então é mega importante que todo mundo se inscreva.
curte aí o vídeo para que o canal possa crescer e eu possa trazer mais conteúdo para vocês. Tudo bem? Espero que vocês tenham gostado. Comenta, enche aí de comentário para que a gente possa se interagir e se conhecer melhor. Tá bom, pessoal? Um abraço, gente!